Você já ouviu falar de João Carlos Santos? Não? Pois se prepara, porque depois de hoje, esse nome vai ecoar na sua cabeça como um trovão. João Carlos não é ator, não é cantor, não é político. Ele é, ou melhor, era, apenas o motorista da Preta Gil. Mas calma, não fecha essa aba ainda. Porque o que esse homem fez, e o que ele recebeu em troca, vai te deixar com a boca aberta e o coração apertado. A história começa com um testamento. Mas não qualquer testamento. Um testamento que virou bomba atômica no meio da elite artística brasileira. Preta Gil, em seus últimos meses de vida, decidiu que não ia seguir o script tradicional de deixar tudo para os herdeiros de sangue. Ela queria deixar um legado. E deixou. Um legado de gratidão, de reconhecimento e de um tapa na cara de quem acha que funcionário é só funcionário. Quando o advogado da família Gil abriu o envelope lacrado, ninguém esperava por aquilo. Gilberto Gil estava ali, com o rosto marcado pela dor. Francisco, o neto, tentava manter a compostura. Mas quando o nome João Carlos Santos foi pronunciado, o ar saiu da sala. 10% da fortuna de Preta Gil, cerca de 2 milhões de reais, para o motorista. Sim, você leu certo. 2 milhões. Para o homem que dirigia o carro. E não foi por capricho. Foi por dívida. Dívida de alma. Mas antes de você pensar que isso é exagero, deixa eu te contar quem é João Carlos. Porque esse homem não é só um motorista. Ele é o tipo de pessoa que você quer por perto quando tudo desmorona. E foi exatamente isso que ele fez. Esteve por perto quando tudo desmoronou. Tudo começou em 2009. Preta precisava de alguém para dirigir, mas não queria qualquer um. Queria alguém que entendesse que sua vida era uma montanha-russa emocional e profissional. João Carlos apareceu como quem não quer nada. Um homem simples, casado, pai de 3 filhos, desesperado por um emprego. Ele não sabia que estava prestes a entrar numa história que mudaria sua vida, e a dela. Em 2018, veio o primeiro teste. Uma madrugada silenciosa, um desmaio súbito, e João Carlos arrombando a porta do quarto da patroa sem pensar 2 vezes. Pegou Preta nos braços e correu para o hospital. Salvou a vida dela. Literalmente. E não foi a última vez. Em 2020, durante uma viagem a Salvador, o carro enguiçou no meio de uma tempestade. A estrada virou um rio. A região era perigosa. Preta entrou em pânico. João Carlos virou escudo humano. Cobriu a janela com o próprio casaco, saiu na chuva, ficou 2 horas tentando socorro. Enquanto ela estava segura dentro do carro, ele enfrentava a noite como um guerreiro. Sem reclamar. Sem hesitar. Mas foi em 2023 que ele se tornou lenda. Preta Gil recebeu o diagnóstico que ninguém quer ouvir: câncer. E ali, no hospital sírio-libanês, João Carlos fez uma promessa: Dona Preta, a senhora não vai passar por isso sozinha. E não passou. Por 127 dias, ele dormiu numa poltrona dura ao lado da cama dela. Acordava às 5 da manhã, ajudava os enfermeiros, segurava a mão dela durante as sessões de quimioterapia. Não por obrigação, por amor. E foi esse amor que Preta quis recompensar. Em segredo, ela chamou o advogado e mudou o testamento. Decidiu que João Carlos não ia mais viver com medo de perder a casa, de não conseguir pagar a escola dos filhos, de não ter um futuro. Ela decidiu que ele merecia tudo, e mais. Na madrugada de 20 de julho de 2025, com a morte rondando o quarto, Preta chamou João Carlos. Com a voz fraca, mas os olhos firmes, ela revelou o segredo. Você salvou minha vida tantas vezes que eu perdi a conta. Agora eu quero tentar salvar a sua. João Carlos chorou. Tentou recusar. Eu não fiz nada por dinheiro. E ela respondeu: é exatamente por isso que você merece. Essas foram as últimas palavras dela. Uma semana depois, na leitura do testamento, a família Gil não protestou. Não houve escândalo. Houve aplausos. Gilberto Gil se levantou, abraçou João Carlos e disse: você não foi um funcionário. Você foi o anjo da guarda dela. E ali, naquele abraço, estava selado o pacto de gratidão que vai ecoar por gerações. Hoje, João Carlos ainda tenta entender o que aconteceu. Ela mudou minha vida 2 vezes, diz ele. Primeiro me dando um emprego, agora me dando um futuro. E você, que está lendo isso,
Precisa entender. Essa história não é sobre dinheiro. É sobre lealdade. Sobre amor. Sobre o tipo de gente que vale ouro, mesmo quando o mundo insiste em tratá-la como invisível. Mas vamos ser sinceros. Quantas celebridades você conhece que fariam isso? Que olhariam para alguém da equipe e enxergariam mais do que um CPF na folha de pagamento? Que reconheceriam, em vida, o valor de quem esteve ali nos bastidores, longe dos holofotes, mas perto do coração? Preta Gil fez. E fez com estilo. João Carlos não era só motorista. Era confidente, enfermeiro improvisado, segurança emocional. Ele viu Preta Gil nos momentos em que ninguém via. Viu o cansaço depois dos shows, as lágrimas escondidas, os medos que nem os fãs imaginavam. E nunca vazou nada. Nunca se aproveitou. Nunca pediu nada. Só esteve lá. E é aí que a história vira lição. Porque enquanto muita gente corre atrás de fama, João Carlos correu atrás de servir. E foi servido com o maior presente que alguém pode receber: reconhecimento. Não de um patrão, mas de uma pessoa que o considerava família. A mídia, claro, explodiu. Sites de fofoca correram para entender quem era esse homem. Internautas se dividiram entre o choque e a emoção. Mas a verdade é que ninguém, absolutamente ninguém, conseguiu criticar Preta Gil por essa decisão. Porque era impossível não se emocionar. E se você acha que 2 milhões é muito, pensa de novo. Porque o que João Carlos fez não tem preço. Dormir em hospital por mais de 100 noites. Enfrentar tempestades. Arrombar portas. Segurar mãos em silêncio. Ser presença quando tudo era ausência. Isso não se compra. Isso se honra. Agora me diz, depois de uma história dessas, quem é o João Carlos da sua vida? Aquele que não aparece nas fotos, mas está sempre nos bastidores, segurando sua onda quando tudo desaba, sem pedir nada em troca? Comenta aqui embaixo. Não economiza nas palavras. Esse é o tipo de homenagem que vale ser escrita e compartilhada. E se você já foi o João Carlos de alguém, conta também. A gente quer ler, se emocionar e celebrar essas histórias que ninguém vê, mas que sustentam o mundo com amor e lealdade. E se você é do tipo que ama uma fofoca bem contada, com bastidor quente, emoção verdadeira e aquele tempero ácido que só o Fofoca na Lata entrega, já se inscreve no canal agora. Ativa o sininho, porque aqui não tem notícia morna, tem revelação, tem choque, tem lágrima, tem verdade e tem aquele climão que só quem viveu entende. Cada vídeo é uma bomba pronta para explodir na sua tela. E você não vai querer perder o próximo escândalo. Então comenta, compartilha, se inscreve e prepara o coração. Porque aqui, a fofoca é na lata. E a próxima pode ser ainda mais quente, mais inesperada e mais imperdível.